podemos definir o movimento circular uniforme? Quando ele ocorre? Ocorre quando a intensidade da velocidade é constante. Exemplo: rodas gigantes e hélices de aparelhos motorizados em pleno funcionamento, com exceção do instante inicial e dos finais. São um movimento que a intensidade da velocidade se altera. Parte do repouso e vai ganhando força até exercer um movimento constante, com a velocidade igual. E quando finaliza o movimento circular uniforme, para interromper, ele precisa frear aos poucos até chegar na velocidade neutra, que é igual a zero. Por isso, não podemos dizer que uma roda gigante ela tem 100% um movimento circular uniforme, porque ele varia no início e no final. Mas durante o funcionamento é constante, certo? O que é período e frequência? Na natureza, há inúmeros fenômenos que se repetem regularmente, em intervalos de tempo iguais. Esses fenômenos são denominados como periódicos. O ciclo do dia e da noite e as estações do ano, por exemplo, são fenômenos periódicos, assim como o movimento circular uniforme. Período. Período é um intervalo de tempo necessário para que um fenômeno se repete regularmente e complete um ciclo. No dia a dia, é usual medir o período em segundos, minutos, hora, entre outros. Por exemplo, o período do movimento de rotação da Terra ao redor do seu eixo é de um dia, aproximadamente 24 horas. O período de movimento de translação da Terra ao redor do Sol é de um ano, aproximadamente 365 dias. No SI, o tempo o período é medido em segundos, T igual a S minúsculo. Para saber quantos ciclos completados um fenômeno periódico realiza em determinado intervalo de tempo, calculamos a frequência de ocorrências, certo? O que é frequência? Frequência é o número de ciclos de um fenômeno periódico completados em um intervalo de tempo. A unidade de frequência é o inverso da unidade de tempo adotada. No SI, a frequência é medida conhecida em Hertz. A frequência ela é o inverso do período, certo? E a frequência é medida em Hertz. Dessa forma, quando dizemos que um corpo descreve um movimento com um ciclo de frequência a 10 Hz, significa que ele realiza 10 voltas em um segundo, certo? Há também outras unidades de frequência, como o BPM, que é batimentos por minuto. O BPM é usado para medir os batimentos do coração, que no caso
de uma pessoa adulta em repouso é aproximadamente 60 BPM. Isso significa que o coração bate em média 60 vezes por minuto. Já o RPM são rotações por minuto. Assim, quando dizemos que um motor está operando a 5.000 RPM, significa que em 1 minuto o eixo principal da máquina associada ao motor realiza 5.000 rotações. Agora, voltando a período e frequência, qual a relação entre eles? Vamos usar um exemplo. O pêndulo de um relógio descreve um arco de circunferência. Portanto, ele realiza um movimento circular e periódico, cujo período é o intervalo de tempo necessário para uma oscilação completa. Quanto maior for o período, menor será a quantidade de oscilações em certos intervalos de tempo, ou seja, menor será a frequência. Assim, há uma relação inversa o período e a frequência, que é expressa por T igual a 1 dividido para F, que é a frequência. Um exemplo. Considerando o período de oscilação do pêndulo de um relógio é 0,5 segundos. Qual será o valor? Vamos usar a fórmula. T igual a 1 dividido por frequência. Sabendo que o T é o período é igual a 0,5 igual a 1 dividido por a frequência. Temos que a frequência ela é igual a 2. Ou seja, a frequência é igual a 2 Hz. Portanto, em 1 segundo, o pêndulo realiza duas oscilações. Duas oscilações igual a voltas. Em 1 segundo, o pêndulo realiza duas oscilações. Então, é o fim da segunda parte. Na próxima aula, resolveremos questões sobre o movimento circular uniforme. Obrigada a todos pela atenção. E na próxima aula a gente resolve as questões sugeridas, ok?